Olá, ouvinte, sou o professor Afonso. Como sempre, trago a você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Hoje eu trago para você uma coisa que eu sempre trouxe, o problema da lei e dos profetas. Sempre que havia um problema para ser resolvido no mundo da sociedade, em termos assim, crises, o pessoal recorria à lei e os profetas. E Jesus, quando veio, se referiu à lei e aos profetas. O que é a lei? São 10 mandamentos. Por que a lei não são todas aquelas leis que foi dada a Moisés no Monte Sinai? Não foi dado lei nenhuma no Monte Sinai, a não ser os 10 mandamentos. Aquele quebrar as pedras e subir de novo e passar lá 40 dias ouvindo leis, não existe. Aquilo ali está no mito fundador da nação de Israel. Mas a lei são os 10 mandamentos. É isso que eu cobro, eu peço a vocês. Eu não posso permitir, eu não posso achar normal que as pregações na igreja, nas igrejas corretas, digam coisas absurdas a respeito da lei de Deus. Eu queria dizer para você, com toda sinceridade, não seja forte o suficiente para mandar a lei de Deus embora em relação à sua vida, para despedir a lei de Deus, para dizer que ela contém maldição, para dizer que ela é enfraquecida, para dizer que ela é fonte e força do pecado. Essa é a minha tônica, eu quero que seja assim até o fim da minha vida. Eu publiquei recentemente o livro O Apocalipse de Daniel Desvendado, está à disposição, está no Amazon, e muita gente dá like, muita gente comenta e tudo, mas tem um problema. As pessoas, elas dizem, não se pode saber, porque nós estamos aproximadamente a 700 anos do fim, não se pode saber quando será o fim. Claro que dia e hora não se sabe. Jesus falou em dia e hora. E o pessoal estava perguntando para dia e hora daqui a pouco, daqui a uma semana. Nada disso. Jesus não teria que dizer isso para eles. Mas Jesus sabia com certeza. Não teria que dizer isso para eles. Vejamos então. Agora o que se tem realmente completamente desvendado, estamos a cerca de 700 anos do fim. O código da Bíblia é o número 350 anos. A cada 350 anos acontece algo novo na história da humanidade, no mito também, ou seja, foi criado Adão, 350 anos depois o dilúvio, que não é verdade, isso aí é uma idade mítica de milhões de anos, mais 350 anos depois morre Noé e nasce Tera, e aí depois vem Jacó, depois de Jacó vem Abraão, depois de Abraão vem Samuel, depois de Samuel vem Isaías, depois de Isaías vem, aí a Bíblia acaba. Aí vem a queda do Império Grego e o começo do Império Romano, que são dois daqueles animais a que Daniel se refere. Depois nasce Jesus, em seguida, no ano 380, ou seja, 350 anos depois da morte de Jesus, o abominável se assenta no lugar santo na prática. Ou seja, Paulo passa a ser o construtor e o orientador e o ensinador do cristianismo numa situação que nós nos encontramos até agora. Mas uma situação que nunca foi estável. Por que nunca foi estável? Porque 350 anos depois o islamismo saía com a proposta de dizer, olha, a gente não aceita que Jesus tem espírito humano, Jesus é o Espírito de Deus, é a palavra de Deus. Então, os muçulmanos são mais cristãos? São muito mais cristãos que os petrinos, não tem a menor dúvida. Depois vem o grande cisma que a igreja se dividiu no ano 1050, exatamente 350 anos depois. Depois, 1453, a queda definitiva do Império Romano, que foi a queda de Constantinopla, e aí realmente a quarta besta cai e ficam seus 10 chifres, que são as nações europeias que sucederam o Império Romano. E o que se espera da agora para frente? É que daqui a cerca de 70 anos se consolide a reforma de Daniel, que dá por encerrado o cristianismo paulino. Depois vem a reconsagração do templo no ano 2367, que pode ser 2400, por aí. E, finalmente, a consumação do século, que são 350 anos depois, lá pelo início do século 28. Então, vejamos só, essa é a cronologia de Daniel, e é uma cronologia muito legal, muito importante,
E o número, o código da Bíblia é o número 350, que corresponde exatamente a 10 gerações de 35 anos. Então, eu estou passando isso para você entender como é maravilhoso a gente fazer, quer dizer, a gente esperar num livro que parecia não dar muita esperança. O livro de Daniel parecia não dar muita esperança. Parecia um livro difícil demais, e de fato é. Ele foi selado e lacrado, mas por revelação divina eu desvendei como desvendei, com 2 revelações divinas, o livro do Apocalipse. Então vejamos só. Qual é por que as pessoas não aceitam? Porque elas adoram papel. Elas não aceitam que tem que tirar 40% do Novo Testamento, que é a adulteração que foi feita em 70 anos por Nero e seus sucessores. Então vejamos só. Eu trago aqui uma listinha de algumas violações do apóstolo Paulo, que não é dele, é de Nero. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz ira, e onde não há lei, não há transgressão. Romanos 4, 14 e 15. Onde não há lei, não há transgressão. Será que realmente Nero tinha uma boa intenção? Ele queria transformar todos os cristãos em bandidos. Como? Vocês não estão debaixo da lei. Ora, que história é essa, gente? Mais um segundo. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Coisa de bandido. Paulo não tem nada a ver com isso. Aqui é Nero. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que venha dar fruto para Deus. Ou seja, Romanos 7,14. Quer dizer, você não dá frutos para Deus sem andar na lei de Deus. Gente, isso aqui são apenas 3 de uma série imensa de violações feitas por Nero, que pregadores, teólogos e escritores cristãos juram que é Deus falando. Não é. Isso aqui é lixo. Tire da sua Bíblia, tire da sua Bíblia. Na descrição de todos os meus vídeos, eu digo que conteúdo tirar, são 40%. São 14 cartas do apóstolo Paulo, incluindo aos Hebreus. Ali tem muita coisa contra a lei de Deus. A lei de Deus não pode ser tocada de jeito nenhum. A lei de Deus não pode ser tocada de jeito nenhum, por quê? A Bíblia foi feita para que a gente respeite e ande na lei de Deus, porque Deus é invisível, ele se faz representar pela sua lei. Portanto, tema a Deus, mais uma vez, tema a Deus. Tenha uma alma para Deus, jamais acompanhe o apóstolo Paulo nisso aí. Aliás, não acompanhe nada, porque Paulo não existe. Aquele Paulo que existiu do capítulo 9 ao capítulo 15, aquele foi um homem que foi, tudo aquilo é verdade, tudo aquilo é bem feito, mas ele sumiu, juntamente com Pedro e com todo mundo, no ano 51, 52 da era cristã, logo após o concílio de Jerusalém, e nunca mais foi visto. Aquela história de que eles foram mortos no ano 67, aquilo é invenção da igreja. Então vejamos só. Fuja de qualquer pregação que realmente ataque a lei de Deus. As pessoas, no mínimo, pensam que você é idiota. Por quê? Porque o Estado moderno de direito, com a Revolução Francesa, que é um dos marcos de Daniel, que é uma das coisas maravilhosas que foram feitas, trouxe 7 dos 10 mandamentos para dentro de todas as constituições do mundo. Qualquer pessoa correta, educada, que tenha sentado no banco, sabe que aquilo não é cabível. Frequenta a igreja por causa de um louvor, frequenta a igreja por causa de amizade, porque de vez em quando se faz uma pregação muito bonitinha. Vamos lá. Quais são, então, os 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo. O terceiro deles, não tomarás em vão meu nome. Olha lá, cuidado como você pronuncia o nome de Deus. Lembra do dia do sábado, do descanso, Jesus flexibilizou bastante. Honra teu pai e tua mãe. Até porque descansar é muito fácil, né? Honra teu pai e tua mãe, toma muito cuidado com isso, que a igreja tem sido um nicho de pessoas sem consciência que não cuida dos pais. Não matarás, não adulterarás, não furtarás,
não darás falso testemunho, ou seja, não mentirás, não cobiçarás. Gente, é tão difícil. Não é não, gente. Você até esqueceu, porque a lei, você até esqueceu isso aqui, porque isso é correto, e a justiça já cobra isso aí de todo mundo. São 7 dos 10 mandamentos. Então, gente, quem é esse Paulo? Quem é esse Paulo? Paulo é o abominável da desolação, quando você desvendar o capítulo 9 quando você desvendar o capítulo 9 de Daniel, você vai ver. Aliás, o Daniel inteiro, que alguém teria que sentar no lugar santo, alguém teria que representar Jesus. Não é culpa nem de Nero, na verdade. Antes de Nero, quase 600 anos antes de Cristo, Daniel já profetizava que alguém ia fazer isso. Se Nero não fizesse, outro faria. Né? A Abominável da Desolação, segundo Daniel, é um personagem inventado por Nero, com o corpo do Império Romano, com o rosto e a boca do apóstolo Paulo e o espírito do maligno, que realmente está nas cartas do apóstolo Paulo. Né? Então, vejamos só. Eu convido você para aquela experiência que se encontra do nosso pai Jacó, que se encontra lá no livro de Gênesis 28, de 11 a 22. Falar a verdade a todas as pessoas, sempre, sempre, isso vai te dar muita alegria, vai te dar muito sentido para a vida, isso vai abrir uma janela no céu, como abriu para Jacó. Levar a tua necessidade a Deus, em oração, no altar próprio, quer dizer, sem procurar se juntar a esse pessoal que fala mal da lei de Deus, foge dessa gente. E, acima de tudo, nunca esquece de estender a mão ao teu próximo em compaixão. Isso é muito maravilhoso. Eu convido você para que a gente possa reconstruir esse cristianismo, que não é um cristianismo que deve ser abandonado, mas deve ser amado. E amar o cristianismo significa retirar todo esse conteúdo tóxico e envenenado que há atribuído ao apóstolo Paulo e também a adulteração dos livros de Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. Eu deixo o meu e-mail para que você mande uma mensagem de contato para que possamos fazer a reconstrução do cristianismo. Eu sei que é uma coisa que, se eu não fizer, outro faz. Que chegou a hora, chegou a hora. Ou seja, estamos aproximadamente 700 anos do fim. Chegou a hora, isso aí não tem a menor dúvida. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, que Deus o abençoe.